Meu nome é Dora Lira, Pereira Lira, né? Meu pai é José Alves de Lira, minha mãe Doralice Pereira Lira. Nasci aqui em Porto Velho, dia 24 de março de 56, tenho 62 anos, né, bem vividos. E minha história, né, a história da minha família é o seguinte: nós éramos em 5 irmãos, né? Faleceu um. Meu pai era militar e também foi chefe da olaria. Meu pai nasceu na Paraíba, ele saiu da Paraíba com 14 anos, né? E fugiu para o Rio de Janeiro. Eles eram muitos irmãos, então a mãe dele, né, arranjou um padrasto que maltratava e ele fugiu para o Rio de Janeiro com 14 anos. Lá no Rio de Janeiro ele foi encontrado por uns militares e foi criado no quartel militar. E lá ele foi soldado, casou lá, veio para Porto Velho, onde conheceu minha mãe, né? Minha mãe é paraense, minha avó morava aqui, tinha uma pensão, Dona Carmina, que era muito conhecida e fornecia comida para os militares, né? E o meu pai almoçava nessa pensão da minha mãe e conheceu minha mãe, né? Separou-se da esposa dele do Rio de Janeiro, onde eu tenho 3 irmãs no Rio, né? Por parte de pai, só que 2 já faleceram, só tem uma. E depois separou, ele casou com a minha mãe e nós somos em 5 irmãos. Vilma, que é filósofa, mora em São Paulo. Paulo Roberto, que é psicólogo, mora em Brasília. Eu e o Osana, que moramos aqui, né? O Luiz Osana. E a nossa história é essa. Eu tenho muito orgulho de ser filho do Cabo Lira, que era também um boêmio, gostava de tomar a cervejinha dele, no bar do Barrão, né? Então meu pai era muito conhecido. A minha família tinha um bar também aqui no Mercado Central, onde era o Mercado Central. Tinha um bar que era o Bar Guanabara, né? E esse bar, na época que tocou fogo o mercado, foi atingido e tudo, e teve esses problemas todinho, né? Mas depois ele foi chefe da olaria do governo. Essas casas todinhas aqui do Caiari foram feitas na direção do meu pai, que era o chefe da olaria do governo, ele que lhe forneceu as telhas, os tijolos. E o que me orgulha muito é a humildade e a honestidade do meu pai e da minha mãe, que forneceu casas, o governo ofereceu, nunca meu pai quis um tostão, nem um terreno, nada. Ele morreu, outra coisa, sem dever a ninguém. Meu pai era um cara assim muito, muito certo nas coisas dele, gostava de tomar cerveja e tudo, gostava. Inclusive eu esqueci de trazer que tem muitos versos que ele deixou, entendeu? Tem livros desbravadores, tem vários livros dele lá, né? Meu pai gostava muito do Vespasiano Ramos, entendeu? E tudo isso é a nossa história, a história dos Lira, né? Moramos aqui no Caiari, minha infância foi toda no Caiari, o que me emociona muito, né? Porque eu nasci e me criei aí no bairro Caiari. E infelizmente, há 7 anos atrás, minha mãe faleceu e meus irmãos quiseram vender, né? E eu tive que concordar com isso, né? Porque infelizmente eu fiquei com a minha mãe, mas a casa não seria mais minha, né? E aí tivemos que vender, vendemos. Hoje eu moro em outra realidade, sofri muito, mas hoje eu estou bem, né? Estou bem, mas sinto muita falta do Caiari, muita, muita mesmo. Fala um pouquinho da Dona Dora, da tua mãe. Minha mãe foi chefe do museu também, entendeu? Foi chefe do arquivo do governo ali na Estrada de Ferro. Foi secretária do Coronel Luiz Ferreira, entendeu? Foi secretária do Coronel Paulo Nunes Leal. A história da minha mãe é uma história muito linda, uma pessoa católica, entendeu? Muito, muito católica, uma pessoa de Deus, uma pessoa autêntica, entendeu? Que muito me orgulha também ter nascido desse casal, entendeu? Minha mãe era uma pessoa, ela amava essa Estrada de Ferro, entendeu? Quando ela foi arquivista aí na Estrada de Ferro, teve uma alagação muito forte, eu lembro, a gente ia para lá, eles pescavam lá, entendeu? Que alagou. Então a minha mãe também foi e é para mim uma pessoa maravilhosa. A minha mãe é a minha santa, que o que eu quero
tudo que eu peço, eu tenho certeza que ela está ao lado de Deus, eu consigo, entendeu? Quando eu estou assim muito angustiada, que eu sinto muita falta, então eu me apego muito com ela, entendeu? Com esses santinhos, ela deixou muitos santinhos, eu fiz um altarzinho lá na minha casa com todas as coisas dela, entendeu? Então minha mãe era uma pessoa autenticíssima, muito querida, entendeu? Era do coral aí da catedral, com a dona Nádia Brasil, com a dona Raimundinha, várias amigas dela. Essa é a minha história, né?